O sol mal havia nascido quando Cauã Santos Vasconcelos já estava de pé, organizando as frutas em caixotes de madeira para mais um dia de trabalho na feira de São Joaquim. Aos 16 anos, seus olhos castanhos carregavam uma maturidade que não combinava com sua idade, consequência de uma vida que o obrigou a crescer rápido demais. Enquanto arrumava as mangas e maracujás, seu pensamento vagava para o quarto simples onde seu pai, Teodoro, descansava após mais uma noite difícil. A pequena casa no subúrbio ferroviário de Salvador, com suas paredes descascadas e telhado que precisava de reparos, era o único lar que conhecia. O cheiro do café fraco que havia preparado misturava-se com o aroma das frutas maduras, criando uma fragrância que já fazia parte de sua rotina diária. Antes de sair, Cauã verificou mais uma vez se os remédios do pai estavam separados corretamente sobre a mesa da cozinha, com os horários anotados em um pedaço de papel, letra por letra, para que não houvesse enganos. "Pai, já estou indo", sussurrou ao entrar no quarto escuro onde Teodoro dormia. A respiração pesada do pai era o único som que preenchia o ambiente. Cauã ajeitou o lençol gasto que o cobria e tocou suavemente sua testa, verificando se a febre tinha baixado. Uma pontada de preocupação apertou seu peito ao perceber que a temperatura ainda estava alta. Na feira, entre uma venda e outra, Cauã não conseguia deixar de pensar em como sua vida havia mudado nos últimos meses. As manhãs que antes dedicava aos estudos no Colégio Estadual da Liberdade, agora eram preenchidas com o trabalho pesado de carregar caixas e atender fregueses. Seus cadernos e livros cuidadosamente guardados em uma caixa embaixo da cama acumulavam poeira enquanto ele se desdobrava para garantir o sustento e os medicamentos do pai. "Quem sabe um dia", murmurava para si mesmo enquanto organizava as frutas, sonhando com a possibilidade de voltar a estudar. Seu professor de matemática, seu Gervásio, sempre dizia que ele tinha um dom especial com os números, uma facilidade natural que poderia levá-lo longe. Mas os sonhos precisaram ser guardados quando a doença de Teodoro se agravou, exigindo medicamentos caros que consumiam praticamente todo o dinheiro que conseguiam juntar. A manhã avançava sob o sol escaldante de Salvador e Cauã alternava entre atender os clientes e observar o movimento do porto ao longe, onde navios gigantescos cortavam o horizonte da Baía de Todos os Santos. O cheiro de dendê das baianas que vendiam acarajé misturava-se com o aroma das frutas de sua banca, criando uma sinfonia de aromas típica da feira. Foi durante uma dessas manhãs, aparentemente comuns, que seu destino começou a mudar, embora ele ainda não soubesse. O movimento estava tranquilo, como costumava ser nas quintas-feiras, quando seus olhos captaram uma movimentação diferente na entrada da feira. Um carro luxuoso, daqueles que raramente se via por ali, estacionou próximo às barracas de artesanato. Do veículo, desceu uma jovem que parecia deslocada naquele ambiente. Helena Tourinho Dantas, com seus cabelos castanhos perfeitamente arrumados e roupas que denunciavam sua origem privilegiada, caminhava curiosa entre as barracas, acompanhada por uma senhora que parecia ser sua governanta. Seus olhos verdes brilhavam com genuíno interesse por tudo que via, como se cada detalhe da feira fosse uma descoberta fascinante. Cauã a observava discretamente, enquanto atendia uma senhora que escolhia maracujás. Havia algo na forma como Helena se movia, com uma mistura de elegância e simplicidade, que chamava a atenção. Ela parava em cada barraca, conversava com os feirantes, experimentava as frutas que lhe ofereciam, demonstrando uma naturalidade que contrastava com sua aparência refinada. O jovem feirante estava tão absorto em suas observações que quase não percebeu quando um cachorro de rua, perseguindo um gato, passou correndo entre as barracas, assustando alguns fregueses. O caos se instalou em questão de segundos. Pessoas se movimentaram bruscamente para evitar os animais, derrubando caixotes e mercadorias. Um dos carrinhos de carga que estava mal travado começou a deslizar pela ladeira em direção à rua movimentada, exatamente onde Helena estava. O tempo pareceu desacelerar enquanto Cauã processava a cena que se desenrolava diante de seus olhos. Helena, distraída com as mercadorias de uma barraca,
Não havia notado o perigo que se aproximava. Sem pensar duas vezes, Cauã saltou por cima de sua própria banca, derrubando algumas frutas no processo, e correu na direção da jovem. "Cuidado!" gritou enquanto se movia o mais rápido que podia. Seus reflexos, aprimorados por anos ajudando na feira, permitiram que chegasse a tempo de empurrar Helena para o lado, tirando-a da trajetória do carrinho desgovernado. Os dois caíram sobre algumas caixas de papelão vazias, enquanto o carrinho seguia seu caminho até ser detido por um poste. O coração de Cauã ainda batia acelerado quando se levantou rapidamente para ajudar Helena. A confusão na feira havia atraído uma pequena multidão, e vários feirantes se aproximaram para verificar se estava tudo bem. Helena, ainda atordoada com o susto, olhava para seu salvador com uma mistura de gratidão e curiosidade. "Você está bem?" perguntou Cauã, estendendo a mão para ajudá-la a se levantar. Sua voz transmitia uma preocupação genuína que ia além da tensão do momento. "Sim, graças a você", respondeu Helena, aceitando a ajuda oferecida. Seus olhos verdes encontraram os de Cauã, e por um breve momento, ambos permaneceram em silêncio, como se o tempo tivesse parado naquele instante de conexão. A governanta, que havia se afastado momentaneamente para comprar temperos, voltou correndo ao perceber a movimentação. "Menina Helena, meu Deus do céu, o que aconteceu aqui?" exclamou visivelmente aflita. Antes que Helena pudesse responder, um homem alto e imponente desceu apressadamente do carro que estava estacionado próximo à feira. Augusto Tourinho Dantas, com seu terno impecável e presença marcante, abriu caminho entre os curiosos até alcançar a filha. "Helena, minha filha, está tudo bem? Vi toda a confusão de dentro do carro", disse Augusto, abraçando a filha com força. Seu rosto demonstrava uma mistura de preocupação e alívio. "Estou bem, pai", respondeu Helena, ainda segurando a mão de Cauã. "Este rapaz me salvou. Se não fosse por ele..." Augusto voltou sua atenção para Cauã, observando-o com um olhar penetrante que parecia avaliar cada detalhe do jovem feirante. "Qual é seu nome, rapaz?" perguntou com uma voz que mesclava autoridade e gratidão. "Cauã Santos Vasconcelos, senhor", respondeu ele, tentando manter a compostura, apesar do nervosismo que sentia diante da figura imponente de Augusto. "Você foi muito corajoso, Cauã. Arriscou sua própria segurança para salvar minha filha. Como posso agradecer?", questionou Augusto, já levando a mão ao bolso interno do paletó. Cauã observou o gesto e, surpreendendo a todos, especialmente Helena, deu um passo para trás. "Não precisa me agradecer com dinheiro, senhor. Qualquer pessoa faria o mesmo", disse com firmeza, embora sua voz tremesse levemente. Helena sorriu, admirada com a atitude do jovem feirante. Havia algo na simplicidade e na nobreza daquele gesto que a tocou profundamente. Seu pai, por outro lado, parecia intrigado com a recusa. "Mas deve haver algo que eu possa fazer para agradecer", insistiu Augusto, guardando a carteira. "Você trabalha aqui na feira?" Cauã hesitou por um momento, pensando em seu pai doente em casa e nos remédios caros que mal conseguiam comprar. Seu orgulho lutava contra a necessidade, mas o rosto cansado de Teodoro veio à sua mente. "Na verdade, senhor", começou Cauã, reunindo coragem, "se o senhor realmente quiser ajudar, meu pai está doente. Precisamos de alguns medicamentos que são muito caros para nossas condições. Não estou pedindo dinheiro, mas talvez o senhor conheça algum médico que possa nos orientar." Augusto e Helena trocaram olhares significativos. A honestidade e a preocupação com o pai, em vez de benefício próprio, haviam tocado profundamente pai e filha. "Venha comigo até o carro", disse Augusto, colocando a mão no ombro de Cauã. "Quero saber mais sobre seu pai e como posso ajudar." Enquanto caminhavam até o veículo, Helena não desgrudava os olhos de Cauã, fascinada por sua história. A governanta seguia logo atrás, carregando as compras e ainda murmurando sobre o susto que levara. Dentro do carro luxuoso, Cauã se sentiu deslocado, mas a gentileza de Helena e a atenção genuína de Augusto o ajudaram a se sentir mais à vontade. Ele contou sobre a doença do pai, sobre como teve que abandonar os estudos para trabalhar na feira e sobre os sonhos que precisou adiar. "Qual é o nome do seu pai?", perguntou Augusto,
fazendo anotações em um pequeno caderno de capa de couro. Teodoro Santos Vasconcelos, respondeu Cauã, notando uma súbita mudança na expressão de Augusto. O empresário parou de escrever e ficou olhando fixamente para o caderno, como se aquele nome tivesse despertado algo em sua memória. E sua mãe? Perguntou Augusto, sua voz agora carregando uma emoção diferente. Yara, respondeu Cauã, baixando os olhos. Ela nos deixou quando eu era muito pequeno. Tenho poucas lembranças dela. Helena, percebendo o momento delicado, segurou a mão de Cauã em um gesto de conforto. Augusto parecia perdido em pensamentos, como se estivesse conectando peças de um quebra-cabeça invisível. Cauã, disse finalmente Augusto, sua voz firme, mas gentil. Vou ajudar você e seu pai. Não apenas com os medicamentos, mas com tudo o que precisarem. Algo me diz que nosso encontro hoje não foi por acaso. O Hospital Português, um dos mais prestigiados de Salvador, nunca havia feito parte do universo de Cauã. Agora, sentado em uma confortável poltrona, na sala de espera da ala particular, ele observava o vai e vem de médicos e enfermeiros, ainda tentando processar como sua vida havia mudado tão drasticamente em apenas algumas horas. Teodoro estava sendo atendido pelos melhores especialistas, graças à intervenção de Augusto Tourinho Dantas. O empresário havia mobilizado sua equipe médica particular assim que chegaram ao hospital, e o pai de Cauã recebia agora todos os cuidados que precisava. O jovem alternava entre a gratidão imensa e a curiosidade sobre o interesse tão repentino e intenso do empresário por sua família. Helena permanecia ao seu lado, oferecendo um apoio silencioso, que significava mais do que palavras poderiam expressar. Ela havia insistido em ficar, mesmo quando seu pai sugeriu que voltasse para casa com a governanta. Havia algo na forma como ela olhava para Cauã, uma mistura de admiração e curiosidade, que fazia seu coração bater mais forte. Seu pai está em boas mãos, disse Helena, colocando sua mão sobre a de Cauã. O Dr. Martinelli é o melhor especialista da Bahia. Ele já cuidou do meu avô durante anos. Cauã assentiu, grato pela presença reconfortante de Helena. Era estranho como, em apenas um dia, aquela garota que parecia viver em um mundo tão diferente do seu havia se tornado uma âncora de segurança em meio a tantas mudanças. Do outro lado do corredor, através das paredes de vidro da sala de reuniões, eles podiam ver Augusto conversando intensamente com os médicos. Sua expressão era séria, e vez ou outra ele olhava em direção ao quarto onde Teodoro estava internado, como se carregasse um peso invisível nos ombros. Meu pai está diferente desde que ouviu o nome do seu pai, comentou Helena, sua voz baixa e pensativa. Nunca o vi agir assim antes. É como se ele tivesse visto um fantasma. Antes que Cauã pudesse responder, Augusto saiu da sala de reuniões e caminhou em sua direção. Seu rosto estava mais pálido que o normal, e suas mãos seguravam uma pasta de documentos com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Cauã, chamou ele, sua voz tentando manter a firmeza habitual. Podemos conversar em particular? Helena apertou levemente a mão de Cauã antes de soltá-la, um gesto silencioso de apoio. Augusto conduziu o jovem até uma sala privativa próxima, fechando a porta atrás deles. O ambiente era acolhedor, com poltronas confortáveis e uma vista panorâmica da cidade. Seu pai está estável, começou Augusto, sentando-se de frente para Cauã. Os médicos estão otimistas com o tratamento, mas há algo que preciso lhe perguntar. Algo sobre sua família. Cauã endireitou-se na poltrona, sentindo que estava prestes a ouvir algo importante. Augusto abriu a pasta que carregava e retirou uma fotografia antiga, amarelada pelo tempo. Na imagem, 2 meninos sorriam para a câmera abraçados em frente a uma casa simples. Reconhece alguém nesta foto? Perguntou Augusto, sua voz tremendo levemente. Cauã pegou a fotografia com cuidado, estudando os rostos jovens que o olhavam através do tempo. Seu coração disparou quando reconheceu um deles. Este é meu pai quando jovem, disse, apontando para um dos meninos. Mas quem é o outro? Augusto respirou fundo como se reunisse coragem para revelar algo guardado há muito tempo. O outro menino sou eu, Cauã. Seu pai é meu irmão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Cauã olhava da foto para Augusto,
tentando processar a informação que acabara de receber. As semelhanças entre os meninos na foto eram evidentes agora que ele sabia o que procurar. Mas como? Por que vocês... As perguntas se embolavam na mente de Cauã, incapaz de formar frases completas. É uma longa história, uma que carrego comigo há mais de 30 anos, começou Augusto, sua voz carregada de emoção. Seu pai e eu fomos separados quando éramos adolescentes, depois que nossos pais se foram. Eu fui morar com nossa tia em São Paulo, enquanto Teodoro ficou em Salvador com nossos avós. Augusto levantou-se, caminhando até a janela. O sol da tarde banhava a cidade de Salvador com tons dourados, criando um cenário quase irônico para uma revelação tão impactante. Tentei encontrá-lo durante anos, continuou ele. Mas quando finalmente descobri onde estava, me disseram que ele havia partido para o interior com uma jovem chamada Yara. Perdi seu rastro completamente. Cauã segurava a fotografia como se fosse um tesouro precioso, suas mãos tremendo levemente. Por isso o senhor ficou tão perturbado quando ouviu o nome dele. Seu pai sempre foi o mais forte de nós dois, disse Augusto voltando-se para Cauã. Mesmo nas piores situações, ele mantinha a esperança. Ver você hoje salvando minha filha sem pedir nada em troca me lembrou tanto dele. A mesma nobreza, a mesma integridade. A notícia da relação familiar entre Augusto e Teodoro espalhou-se pelo hospital como uma brisa suave, alcançando Helena, que esperava ansiosamente do lado de fora da sala. Seus olhos se arregalaram ao compreender que Cauã, o jovem feirante que havia salvado sua vida, era na verdade seu primo. A noite caía sobre Salvador quando Teodoro finalmente acordou. Os médicos haviam ajustado sua medicação e, pela primeira vez em semanas, ele respirava com mais facilidade. Cauã estava ao seu lado, segurando sua mão, quando Augusto entrou no quarto. O momento em que os irmãos se reencontraram ficaria para sempre gravado na memória de todos os presentes. Teodoro, mesmo debilitado, reconheceu imediatamente o irmão mais novo. Seus olhos se encheram de lágrimas enquanto estendia a mão trêmula em direção a Augusto. Meu irmão, sussurrou Teodoro, sua voz fraca mas carregada de emoção. Depois de tanto tempo, Augusto atravessou o quarto em passos largos, abraçando o irmão com cuidado, mas com toda a intensidade de 3 décadas de saudade. Teodoro, meu irmão, pensei que nunca mais o encontraria. Helena observava a cena da porta do quarto, suas próprias lágrimas escorrendo silenciosamente. Cauã estava ao seu lado, igualmente emocionado com o reencontro dos irmãos. Naquele momento, as barreiras sociais que os separavam pareciam ter desaparecido completamente. Por que nunca me procurou? Perguntou Augusto, sentando-se na beira da cama do irmão. Teodoro sorriu tristemente. Procurei, meu irmão, durante anos. Mas quando soube que você havia se tornado um empresário importante em São Paulo, achei que não havia mais lugar para mim em sua vida. Como pode pensar isso? Respondeu Augusto, sua voz embargada. Você é meu irmão, Teodoro. Nada mudaria isso. Nos dias que se seguiram, enquanto Teodoro se recuperava no hospital, as famílias começaram um processo delicado de reconexão. Augusto insistiu para que Cauã e o pai se mudassem para sua casa na Vitória, um dos bairros mais nobres de Salvador, assim que Teodoro recebesse alta. Para Cauã, a mudança foi como entrar em um mundo completamente novo. O casarão da família Tourinho Dantas, com sua arquitetura colonial preservada e vista privilegiada para a Baía de Todos os Santos, era muito diferente de tudo que conhecia. Helena se tornou sua guia nesse novo universo, ajudando-o a se adaptar à nova realidade. Ainda não acredito que somos primos, disse Helena uma tarde, enquanto mostrava a Cauã a biblioteca da casa. Parece que o destino tinha tudo planejado desde o início. Cauã passou os dedos pelos livros antigos que preenchiam as estantes até o teto. Às vezes me pergunto se estou sonhando, confessou. Há uma semana eu estava vendendo frutas na feira, e agora você está onde sempre deveria ter estado, completou Helena pegando sua mão. Com sua família. A adaptação, no entanto, não foi fácil. Cauã precisava se acostumar não apenas com o novo ambiente físico, mas também com as expectativas e responsabilidades que vinham com ele. Augusto havia matriculado o sobrinho no Colégio Vieira,
uma das escolas mais tradicionais de Salvador, para que ele pudesse retomar os estudos. No primeiro dia de aula, Cauã enfrentou olhares curiosos e alguns comentários maldosos de colegas que não entendiam como um ex-feirante havia parado ali. Mas Helena estava sempre ao seu lado, defendendo-o fieramente de qualquer preconceito. "Não ligue para eles", dizia ela durante o intervalo, enquanto compartilhavam um pedaço de bolo de chocolate na cantina. "Eles não sabem nada sobre você, sobre sua força, sobre quem você realmente é." À noite, depois das aulas, Cauã ainda visitava a feira de São Joaquim. Não mais para trabalhar, mas para manter contato com os amigos que havia feito ali. Seu Gervásio, seu antigo professor que frequentava a feira, ficou emocionado ao saber que seu aluno mais brilhante havia voltado a estudar. "Eu sempre soube que você iria longe, menino", disse o professor, com lágrimas nos olhos. Só não imaginava que seria tão literalmente. Em casa, Teodoro se recuperava rapidamente, cercado pelo carinho do irmão e da nova família. As conversas entre os irmãos se estendiam noite adentro, preenchendo as lacunas de 3 décadas de separação. Cauã costumava sentar-se quieto, apenas observando e absorvendo cada história, cada memória compartilhada. Foi durante uma dessas conversas que Teodoro mencionou algo que chamou a atenção de todos. "Yara sempre dizia que tinha um segredo para contar", disse ele, sua voz distante, como se mergulhasse em lembranças. Mas nunca chegou a revelar o que era. Partiu levando esse mistério consigo. Augusto e Cauã trocaram olhares intrigados. Que segredo seria esse que Yara havia guardado por tanto tempo? A resposta, eles não sabiam ainda, estava guardada em uma pequena cidade do interior da Bahia, esperando para ser descoberta. A mansão dos Tourinho Dantas guardava histórias em cada canto, mas era no sótão que os segredos mais antigos descansavam. Em uma tarde de sábado, enquanto organizavam alguns pertences de Teodoro que haviam sido trazidos da casa antiga, Cauã e Helena descobriram uma caixa de madeira entalhada que chamou sua atenção. "Olha isso", disse Helena, limpando a poeira da tampa com cuidado. O nome Yara estava delicadamente gravado na madeira escura, em letras cursivas que pareciam dançar sob a luz que entrava pela pequena janela do sótão. Cauã pegou a caixa com mãos trêmulas. Era a primeira vez que encontrava algo tão pessoal de sua mãe. Dentro, havia um conjunto de cartas amareladas pelo tempo, fotografias antigas e um diário com capa de couro desgastada. Entre as páginas do diário, uma fotografia em particular chamou sua atenção. A imagem mostrava Yara, jovem e radiante, em frente a uma casa simples em Santa Cruz, cidade do interior da Bahia. Nos braços, segurava um bebê. Cauã reconheceu a si mesmo, mas o que mais intrigou foi a expressão no rosto de sua mãe. Uma mistura de alegria e preocupação, como se guardasse um segredo pesado demais para carregar sozinha. "Ela era linda", sussurrou Helena, olhando a foto por cima do ombro do primo. "Você tem os olhos dela." Cauã começou a folhear o diário, sua curiosidade crescendo a cada página. As palavras de Yara, escritas com uma caligrafia delicada, revelavam uma mulher complexa, cheia de sonhos e medos. Em uma das últimas entradas, algo chamou sua atenção. "Meu querido filho, há tanto que preciso te contar, mas o tempo está se esgotando e o medo ainda me paralisa. Dona Celina é a única que sabe toda a verdade. Talvez um dia, quando você for mais velho, ela possa te contar o que não tive coragem." "Dona Celina?" perguntou Helena, franzindo a testa. Quem seria? Cauã sentiu seu coração acelerar. "Precisamos mostrar isso ao meu pai", disse, levantando-se rapidamente. Encontraram Teodoro e Augusto no escritório, onde passavam cada vez mais tempo juntos, recuperando os anos perdidos. Quando Cauã mostrou a caixa e leu a última entrada do diário, Teodoro empalideceu. "Dona Celina", murmurou ele, passando a mão pelo rosto. "Como pude me esquecer? Ela era a melhor amiga de sua mãe em Santa Cruz. Foi ela quem cuidou de você nos primeiros meses, enquanto Yara se recuperava do parto." Augusto, que havia permanecido em silêncio até então, aproximou-se da janela, seu reflexo misturando-se com a vista da cidade. "Teodoro, acho que está na hora de voltarmos a Santa Cruz", disse ele, sua voz carregada de determinação.
Cauã merece saber a verdade sobre sua mãe. A decisão foi tomada naquela mesma noite. Organizariam uma viagem a Santa Cruz na semana seguinte. Helena insistiu em acompanhá-los, argumentando que não poderia ficar para trás em um momento tão importante. Nos dias que se seguiram, Cauã mal conseguia se concentrar nas aulas. Seus pensamentos vagavam constantemente para o diário de sua mãe, para as fotografias que mostravam uma mulher que ele mal teve chance de conhecer e para o mistério que Dona Celina guardava. Helena percebeu sua inquietação e decidiu ajudá-lo a se distrair. Depois das aulas, levou-o para conhecer diferentes pontos de Salvador. O Pelourinho com suas ruas históricas, o elevador Lacerda com sua vista deslumbrante, o Mercado Modelo com seu artesanato colorido. Sabe, disse ela, enquanto caminhavam pela orla da Barra em um fim de tarde, às vezes os segredos que mais nos assustam acabam nos tornando mais fortes. Cauã olhou para o mar, as ondas quebrando suavemente na areia. Tenho medo do que vou descobrir, confessou. Se for algo que mude tudo. Helena segurou sua mão, um gesto que havia se tornado cada vez mais natural entre eles. Seja o que for, você não está sozinho nessa. Tem uma família inteira ao seu lado agora. Em casa, Teodoro também parecia mais introspectivo. Cauã o encontrou uma noite, sentado na varanda, olhando antigas fotografias de Yara. Seu tio Augusto quer contratar um investigador particular, disse Teodoro, sem desviar os olhos das fotos. Para descobrir mais sobre os últimos anos de Yara em Santa Cruz, antes de nos conhecermos. E você acha que é uma boa ideia? Teodoro finalmente olhou para o filho, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Sua mãe era uma mulher extraordinária, Cauã. Se ela guardou um segredo por tanto tempo, deve ter tido seus motivos. Mas você merece saber a verdade, seja ela qual for. Na véspera da viagem, Cauã voltou ao sótão sozinho. Sentou-se no chão empoeirado e releu cada página do diário de sua mãe, tentando encontrar mais pistas nos relatos do dia a dia. Entre histórias sobre sua infância e reflexões sobre a vida, Yara mencionava repetidamente Santa Cruz e Dona Celina, como se aquela pequena cidade do interior guardasse a chave para um mistério maior do que ele poderia imaginar. A viagem para Santa Cruz começou ao amanhecer de uma quinta-feira. O motorista de Augusto guiava a van luxuosa pela BR-101, deixando Salvador para trás. Cauã observava a paisagem mudar gradualmente pela janela. Os prédios altos dando lugar a campos verdes, o ar da cidade sendo substituído pela brisa do interior. Helena dormia com a cabeça apoiada em seu ombro, enquanto Teodoro e Augusto conversavam em voz baixa nos bancos da frente. A caixa com o diário e as fotografias de Yara descansava no colo de Cauã, como um tesouro precioso que poderia revelar seus segredos a qualquer momento. Ela amava essa estrada, disse Teodoro de repente, virando-se para olhar o filho. Yara sempre dizia que era nas viagens longas que conseguia colocar os pensamentos em ordem. Augusto ajustou-se no banco. Sua curiosidade evidente. Como vocês se conheceram, Teodoro? Você nunca me contou essa história. Um sorriso suave iluminou o rosto de Teodoro. Foi em uma feira de artesanato em Alagoinhas. Eu estava vendendo as frutas que nosso avô cultivava e ela vendia bordados. Tinha os olhos mais expressivos que já vi. Eram exatamente como os de Cauã. A menção de seu nome fez Cauã prestar mais atenção à conversa. Helena também havia acordado e ouvia atentamente. Ela já morava em Santa Cruz naquela época? Perguntou Augusto. Não, tinha acabado de chegar de São Paulo, respondeu Teodoro, franzindo a testa como se tentasse recordar detalhes há muito esquecidos. Nunca falava muito sobre sua vida lá, apenas que precisava de um novo começo. São Paulo? Interrompeu Augusto, endireitando-se no banco. Eu morava em São Paulo nessa época. Em que ano foi isso? 1999, respondeu Teodoro. Por quê? Você a conheceu? Augusto balançou a cabeça negativamente, mas algo em sua expressão sugeria que uma nova peça do quebra-cabeça havia se encaixado em sua mente. Não, mas é curioso. Naquele ano, eu estava envolvido em um projeto social que ajudava jovens mães solteiras a recomeçarem suas vidas. O silêncio que se seguiu foi pesado de possibilidades não ditas. Cauã sentia seu coração bater mais forte
enquanto Helena apertava sua mão gentilmente. A viagem continuou por mais algumas horas, com paradas ocasionais para descanso e alimentação. Em cada parada, Cauã notava como as pessoas olhavam curiosas para seu grupo. A mistura incomum de simplicidade e sofisticação que sua família agora representava. Quando finalmente chegaram a Santa Cruz, o sol da tarde pintava o céu com tons de laranja e rosa. A cidade pequena, com suas ruas de paralelepípedos e casas coloridas, parecia ter parado no tempo. Na praça central, uma igreja antiga se erguia majestosa, suas torres gêmeas alcançando o céu como sentinelas silenciosas. É exatamente como nas fotos, murmurou Cauã, reconhecendo os cenários que havia visto nas fotografias de sua mãe. Augusto havia reservado quartos na única pousada da cidade, uma construção charmosa do período colonial que havia sido restaurada recentemente. Enquanto deixavam as malas nos quartos, Helena não conseguia conter sua empolgação. "Por onde começamos a procurar Dona Celina?" perguntou ela, já planejando a busca. "A igreja", respondeu Teodoro. "Yara sempre dizia que Dona Celina nunca perdia uma missa. Se alguém sabe onde encontrá-la, é o padre local." A recepcionista da pousada, uma senhora simpática chamada Dona Jurema, ouviu a conversa e se aproximou com interesse. "Vocês estão procurando Dona Celina? Celina Albuquerque?" Todos se voltaram para ela, surpresos com a coincidência. "Sim", respondeu Cauã, seu coração acelerando. "A senhora a conhece?" "Oh, sim", sorriu Dona Jurema. "Ela ainda mora na mesma casa de sempre, na Rua das Flores. É uma das pessoas mais respeitadas da cidade, mas..." Ela hesitou por um momento. "Nos últimos anos ela tem vivido mais reclusiva. Dizem que guarda muitas histórias antigas da cidade e alguns segredos também." Helena e Cauã trocaram olhares significativos. Augusto agradeceu à recepcionista e sugeriu que descansassem um pouco antes de procurar Dona Celina. Naquela noite, enquanto todos dormiam, Cauã permaneceu acordado em seu quarto, relendo mais uma vez o diário de sua mãe. As palavras de Yara pareciam ganhar novo significado agora que estavam na cidade onde ela havia vivido momentos tão importantes de sua vida. Uma frase em particular chamou sua atenção. "Às vezes, os laços que nos unem são mais fortes e mais complexos do que podemos imaginar. Espero que um dia você entenda, meu filho, que cada escolha que fiz foi pensando em seu bem-estar." Do outro lado da cidade, em uma casa antiga na Rua das Flores, uma luz permanecia acesa. Dona Celina, como se sentisse a chegada daqueles que viriam despertar memórias há tanto tempo guardadas, também estava acordada, olhando antigas fotografias e cartas que Yara havia deixado em sua guarda. A casa, na Rua das Flores, era exatamente como aparecia nas fotografias antigas. Um sobrado azul claro, com janelas brancas e um jardim bem cuidado, onde orquídeas de diversas cores floresciam. Cauã, Helena, Teodoro e Augusto permaneceram por alguns momentos diante do portão de ferro trabalhado, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Foi Helena quem tomou a iniciativa de tocar a campainha. O som ecoou pelo jardim, fazendo alguns pássaros voarem de uma mangueira antiga que sombreava a varanda. Passos lentos e firmes se aproximaram, e a porta se abriu, revelando uma senhora de cabelos brancos e olhos vivos, que pareciam guardar histórias de várias vidas. "Dona Celina?", perguntou Helena gentilmente. A senhora os observou por um momento, seus olhos detendo-se em cada rosto, até pararem em Cauã. Sua expressão mudou instantaneamente, como se tivesse visto um fantasma. "Meu Deus do céu!", sussurrou ela, levando a mão ao peito. "Você é o filho de Yara. Aqueles olhos são idênticos aos dela." Cauã sentiu um nó na garganta. "Sim, senhora. Sou Cauã Santos Vasconcelos." Dona Celina abriu um sorriso emocionado e deu um passo à frente, tocando o rosto do jovem com carinho maternal. "Eu sabia que um dia você viria. Sua mãe sempre disse que esse momento chegaria." A senhora abriu mais a porta, convidando-os a entrar. O interior da casa era acolhedor, com móveis antigos bem conservados e paredes decoradas com fotografias em preto e branco. O aroma de café recém-passado preenchia o ambiente. "Teodoro", disse ela, reconhecendo o pai de Cauã. "Quanto tempo! E esse deve ser seu irmão Augusto. Yara me falou sobre vocês dois."
Augusto pareceu surpreso. A senhora sabia sobre mim? Yara sabia muito mais do que imaginamos, respondeu Dona Celina, conduzindo-os até a sala de estar. Sentem-se, por favor. Essa conversa será longa. Helena sentou-se ao lado de Cauã no sofá antigo, enquanto Teodoro e Augusto ocuparam as poltronas. Dona Celina desapareceu por alguns minutos na cozinha, retornando com uma bandeja de café e biscoitos caseiros. Antes de começar, disse ela, servindo o café em xícaras de porcelana delicada, preciso que entendam uma coisa. Yara foi minha melhor amiga. Tudo que ela fez, cada decisão que tomou, foi por amor e proteção. Cauã retirou o diário de sua mochila. Encontramos isso entre as coisas dela. A senhora é mencionada várias vezes. Dona Celina pegou o diário com mãos trêmulas, acariciando a capa gasta. Ah, sim. Ela escrevia aqui todos os dias. Era sua forma de lidar com tudo o que acontecia. O que exatamente acontecia? Perguntou Augusto, inclinando-se para a frente. A senhora respirou fundo, como se organizasse seus pensamentos. Yara chegou a Santa Cruz em 1999, vinda de São Paulo. Estava grávida e assustada, mas determinada a proteger seu bebê. Nos tornamos amigas rapidamente, e ela confiou em mim para guardar sua história. Teodoro franziu a testa. Mas ela me conheceu em Alagoinhas nesse mesmo ano. Sim, concordou Dona Celina. E foi um presente do destino esse encontro. Ela havia perdido a fé nos homens, mas você, Teodoro, mostrou que ainda existia bondade no mundo. A senhora levantou-se e caminhou até um móvel antigo no canto da sala. De uma gaveta, retirou uma caixa de madeira similar à que Cauã havia encontrado no sótão. Yara deixou isso comigo antes de partir, explicou ela, retornando ao seu lugar, com instruções específicas para entregar a Cauã quando ele viesse procurar respostas. Com mãos trêmulas, Cauã aceitou a caixa. Dentro havia um conjunto de cartas, mais fotografias e um envelope selado com seu nome escrito na caligrafia delicada de sua mãe. Ela escreveu essa carta nos seus últimos dias, disse Dona Celina, sua voz embargada pela emoção. Sabia que não teria muito tempo e queria garantir que você conhecesse toda a verdade. Helena segurou a mão de Cauã enquanto ele abria o envelope. O papel estava amarelado pelo tempo, mas as palavras permaneciam claras e fortes. Meu querido filho, se você está lendo esta carta, é porque finalmente chegou o momento que tanto temi e esperei. Há uma história que preciso lhe contar, uma história que começa em São Paulo, muito antes de conhecer seu pai Teodoro. Cauã parou de ler, suas mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o papel. Helena gentilmente pegou a carta de suas mãos e continuou a leitura em voz alta, enquanto todos na sala prendiam a respiração, prestes a descobrir o segredo que Yara havia guardado por tanto tempo. Helena respirou fundo e continuou a leitura da carta de Yara, sua voz clara preenchendo o silêncio da sala. Em 1999, eu trabalhava como secretária em uma das maiores empresas de São Paulo. Foi lá que conheci Ricardo Tourinho Dantas, o pai de Augusto e Teodoro. Ele já estava afastado dos negócios da família há anos, vivendo uma vida simples e anônima na capital paulista. Ninguém sabia sua verdadeira identidade. Para todos, era apenas Ricardo Silva, um consultor independente. Ricardo me contou sua história. Como havia se afastado da família, após desentendimentos sobre a condução dos negócios, como perdera contato com seus filhos e como carregava essa dor silenciosamente. Nos aproximamos, ele se tornou um amigo querido, um confidente. Em seus últimos meses de vida, pediu-me um favor: encontrar seus filhos e entregar a eles uma carta explicando tudo. Mas o destino tinha outros planos. Quando descobri que estava grávida, Ricardo já estava muito debilitado. Em seu leito, fez-me prometer que protegeria não apenas seus filhos, mas também seu neto. Você, meu Cauã. Ele partiu antes que pudesse conhecê-lo, mas suas últimas palavras foram de amor por sua família. Quando vim para a Bahia, estava determinada a cumprir minha promessa. Encontrei Teodoro por acaso, e foi como se o destino estivesse me guiando. Seu coração bondoso e sua força me conquistaram, e nele encontrei o pai que você merecia ter. Nosso amor foi verdadeiro e profundo.
Nunca duvide disso. Augusto estava destinado a cruzar nosso caminho eventualmente. O projeto social que ele menciona, aquele que ajudava mães solteiras, foi inspirado em uma conversa que teve com Ricardo anos antes, embora ele não soubesse disso na época. Meu filho, você não é apenas um Santos Vasconcelos. Você é também um Tourinho Dantas por nascimento, neto de Ricardo, o homem que, mesmo sem conhecê-lo, o amou profundamente. Guardei esse segredo não por vergonha ou medo, mas para protegê-lo até que o momento certo chegasse. A verdade que carrego é que sua família sempre foi maior do que você imaginava. Teodoro é seu pai em todos os sentidos que importam. Ele o criou, o amou, o protegeu. E agora você também tem Augusto, que, sem saber, sempre foi mais do que seu tio. Peço perdão por não ter tido a coragem de contar isso pessoalmente. Cada dia que passava, tornava-se mais difícil encontrar as palavras certas, mas sempre soube que um dia você encontraria seu caminho de volta para sua família completa. Com todo o meu amor, Yara. O silêncio que se seguiu à leitura da carta era denso de emoções. Teodoro tinha lágrimas nos olhos, Augusto estava pálido e Cauã parecia em choque. Helena segurava sua mão com força, oferecendo apoio silencioso. Então, começou Cauã, sua voz tremendo, Ricardo Tourinho Dantas era seu avô, completou Dona Celina suavemente. E também o pai de Teodoro e Augusto. Yara guardou esse segredo para proteger todos vocês, esperando o momento em que o destino reuniria a família novamente. Augusto levantou-se caminhando até a janela. Por isso ela sabia tanto sobre nós, por isso você sempre se pareceu tanto com nossa família, Cauã. Você é realmente um Tourinho Dantas. Teodoro se aproximou do filho, colocando as mãos em seus ombros. Isso não muda nada entre nós, filho. Você sempre será meu menino. Eu sei, pai, respondeu Cauã, abraçando Teodoro com força. O senhor sempre será meu pai, não importa o que aconteça. Helena, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou. Isso explica tantas coisas. A forma como nos conectamos instantaneamente, como se já nos conhecêssemos. Dona Celina sorriu, observando a cena com olhos marejados. Yara costumava dizer que o sangue tem uma forma misteriosa de encontrar seu caminho de volta. Ela sabia que um dia todos vocês se reencontrariam. Há mais cartas? Perguntou Augusto, voltando-se para a caixa que Dona Celina havia entregue. Sim, respondeu ela. Ricardo escreveu uma carta para cada um de vocês. Yara as guardou junto com outros documentos e fotografias. Ela queria que vocês conhecessem toda a história, mas no momento certo. Com mãos trêmulas, Cauã começou a explorar o conteúdo da caixa, descobrindo não apenas as cartas mencionadas, mas também fotografias antigas de Ricardo, documentos que comprovavam sua história, e um diário pessoal que ele havia mantido durante seus últimos anos em São Paulo. O sol já se punha em Santa Cruz, quando a família finalmente deixou a casa de Dona Celina, carregando não apenas as cartas e documentos, mas também o peso de revelações que mudavam tudo e, ao mesmo tempo, nada. Na pousada, cada um se recolheu ao seu quarto, precisando de tempo para processar tudo o que haviam descoberto. Cauã sentou-se na varanda de seu quarto, observando as luzes da cidade começarem a se acender uma a uma. Em suas mãos, segurava a fotografia recém-descoberta de seu avô, Ricardo Tourinho Dantas. O homem da foto tinha os mesmos olhos que ele via todos os dias no espelho, os mesmos que sua mãe tinha. Uma leve batida na porta interrompeu seus pensamentos. Era Helena, carregando 2 xícaras de chá de camomila. Pensei que você pudesse querer companhia, disse ela, entregando uma das xícaras a Cauã e sentando-se ao seu lado. Obrigado, respondeu ele, sorvendo um gole do chá quente. Ainda estou tentando absorver tudo isso. É como se minha vida fosse um quebra-cabeça e alguém tivesse acabado de me mostrar a imagem completa. Helena sorriu suavemente. Sabe o que é mais incrível? Mesmo antes de sabermos sobre tudo isso, já éramos uma família. Você já era importante para todos nós. No quarto ao lado, Teodoro relia a carta que Ricardo havia deixado para ele. As palavras de seu pai, escritas tantos anos antes, falavam de arrependimento, de amor e de esperança.
de como ele havia observado de longe o filho se tornar um homem íntegro, mesmo sem sua presença. Augusto bateu levemente na porta do irmão. "Posso entrar?" Teodoro ergueu os olhos da carta, sorrindo ao ver o irmão. Claro, estava justamente lendo a carta do pai. "Eu também", disse Augusto, sentando-se na beira da cama. "É estranho, depois de tanto tempo procurando respostas, descobrir que elas estavam tão perto." "O que me impressiona", começou Teodoro, "é como Yara conseguiu manter esse segredo por tanto tempo, sempre pensando no bem de todos." Augusto assentiu, pensativo. "Ela era uma mulher extraordinária. Garantiu que nossa família se reunisse novamente, mesmo que ela não estivesse aqui para ver." Na manhã seguinte, a família se reuniu para tomar café da manhã na varanda da pousada. O ar fresco da manhã trazia o aroma de pão fresco da padaria próxima, misturado com o perfume das flores do jardim. "Precisamos decidir o que fazer com a história do vovô Ricardo", disse Helena, servindo café para todos. "As pessoas vão fazer perguntas quando voltarmos a Salvador." Augusto pousou sua xícara pensativo. "Acho que devemos honrar a memória dele e de Yara sendo completamente honestos. Nossa família tem uma história única e não há razão para escondê-la." "Concordo", disse Teodoro. "Além disso, Cauã tem direito a seu lugar na família Tourinho Dantas, se assim desejar." Cauã, que havia permanecido em silêncio até então, ergueu os olhos. "Nunca me importei com nomes ou títulos. Para mim, família sempre foi sobre amor e cuidado." "E isso?" Ele olhou para cada um dos presentes. "Isso nós já temos em abundância." Dona Celina apareceu na pousada mais tarde naquela manhã, trazendo consigo um álbum de fotografias que havia organizado ao longo dos anos. "Achei que vocês gostariam de ver", disse ela, colocando o álbum sobre a mesa. "São momentos que Yara compartilhou comigo. Momentos que ela considerava preciosos demais para se perderem." As páginas do álbum contavam uma história de amor em múltiplas camadas. O amor de Ricardo por seus filhos, mesmo à distância. O amor de Yara por Cauã e Teodoro. O amor que havia guiado cada decisão, cada escolha ao longo dos anos. "Olhem essa", apontou Dona Celina para uma fotografia em particular. Mostrava Yara grávida, sorrindo ao lado de Ricardo em um parque em São Paulo. Foi tirada poucos dias antes dele partir. Ele estava tão feliz em saber que seria avô. Helena, que estava ao lado de Cauã, apertou sua mão suavemente. "Agora você tem ainda mais histórias para contar, mais memórias para guardar. E mais família para amar", completou ele, retribuindo o aperto de mão. Naquela tarde decidiram fazer um passeio pela cidade. Santa Cruz, com suas ruas quietas e suas histórias guardadas em cada esquina, havia se tornado um lugar sagrado para eles. Era ali que os segredos do passado haviam finalmente vindo à luz, onde os laços familiares haviam se fortalecido ainda mais. Pararam na igreja onde Yara costumava rezar, na pracinha onde ela passeava grávida, nos lugares que haviam feito parte de sua história. Em cada parada, Dona Celina compartilhava uma memória, uma história que ajudava a completar o quebra-cabeça de suas vidas. O retorno a Salvador foi marcado por um silêncio contemplativo. A van percorria a mesma estrada que haviam feito dias antes, mas agora todos eram pessoas diferentes. As revelações em Santa Cruz haviam transformado não apenas suas histórias, mas também a forma como se viam e se relacionavam. Helena havia insistido em sentar-se ao lado de Cauã novamente, mas desta vez não dormiu. Em vez disso, ajudava-o a organizar as fotografias e documentos que haviam trazido, criando uma linha do tempo visual da história de sua família. "Olha só essa", disse ela, mostrando uma fotografia antiga. "Seu avô Ricardo tinha o mesmo sorriso que você." Cauã pegou a foto, estudando o rosto do avô que nunca conheceu. Era verdade. Havia algo familiar naquele sorriso, algo que ele reconhecia de suas próprias fotografias. No banco da frente, Teodoro e Augusto conversavam em voz baixa sobre os planos para o futuro. A carta de Ricardo havia revelado não apenas seus arrependimentos, mas também seus desejos para a família. "Ele queria que mantivéssemos o legado da família vivo", disse Augusto, relendo um trecho da carta. "Não apenas os negócios, mas os valores, a união." "E é exatamente o que vamos fazer", respondeu Teodoro, olhando pelo retrovisor para seu filho. "Agora mais do que nunca." Quando chegaram à mansão dos Tourinho Dantas,
O sol já se punha sobre a Baía de Todos os Santos, pintando o céu com tons de laranja e rosa. A casa, que antes parecia tão imponente e distante para Cauã, agora tinha um significado completamente diferente. "Bem-vindos de volta!" exclamou Maria, a governanta, que os esperava na entrada. Ela havia preparado um jantar especial para celebrar o retorno da família. Durante o jantar, sentados à grande mesa da sala de refeições, começaram a fazer planos. Augusto queria organizar uma celebração formal para apresentar Cauã oficialmente à sociedade como membro da família Tourinho Dantas. Teodoro, por sua vez, falava sobre a possibilidade de revitalizar a antiga casa de seus pais, onde ele e Augusto haviam crescido. "Poderíamos transformá-la em um centro cultural", sugeriu Helena, seus olhos brilhando com entusiasmo. "Um lugar onde crianças carentes pudessem ter acesso à educação e arte. Como o projeto que o vovô Ricardo inspirou em São Paulo", completou Cauã, sorrindo para o tio. Augusto assentiu, emocionado. Seria uma forma perfeita de honrar tanto a memória dele quanto a de Yara. Após o jantar, Cauã subiu até o sótão, o lugar onde tudo havia começado. A caixa de sua mãe ainda estava lá, junto com tantas outras memórias da família. Agora, porém, ele tinha mais peças para adicionar à coleção. As cartas de Ricardo, as fotografias de Santa Cruz, as histórias que Dona Celina havia compartilhado. Helena o encontrou lá em cima, como sempre parecia fazer nos momentos importantes. "Sabe", disse ela, sentando-se ao seu lado no chão do sótão, "desde que você chegou às nossas vidas, tudo mudou. É como se você fosse a peça que faltava para completar nossa família." Cauã sorriu, pegando sua mão. "É engraçado. Eu sempre me senti incompleto, como se estivesse procurando algo que nem sabia que havia perdido. Agora entendo que estava procurando vocês. E nós estávamos esperando por você", respondeu Helena, apoiando a cabeça em seu ombro. Lá embaixo, podiam ouvir Teodoro tocando piano, uma antiga canção que sua mãe costumava cantar. Augusto o acompanhava, sua voz se misturando com as notas musicais em uma harmonia perfeita. Era uma cena que teria feito Ricardo e Yara sorrirem. Seus filhos finalmente reunidos, criando música juntos. "Acho que agora entendo por que mamãe escolheu guardar esse segredo por tanto tempo", disse Cauã, sua voz suave na penumbra do sótão. Ela queria ter certeza de que, quando a verdade viesse à tona, estivéssemos todos prontos para recebê-la. Helena assentiu, e ela estava certa. "Olha só para nós agora, mais unidos do que nunca." O som do piano continuava a preencher a casa, ecoando através das paredes antigas como uma promessa de que, não importa o que o futuro reservasse, a família Tourinho Dantas permaneceria unida, mais forte do que nunca. 6 meses se passaram desde as revelações em Santa Cruz. A antiga casa dos Tourinho Dantas, onde Teodoro e Augusto haviam crescido, agora pulsava com nova vida. O projeto do Centro Cultural Ricardo Tourinho Dantas estava prestes a ser inaugurado, transformando o casarão histórico em um espaço de educação e arte para crianças carentes. Cauã caminhava pelos corredores recém-restaurados, admirando como cada detalhe havia sido cuidadosamente preservado enquanto ganhava uma nova função. A biblioteca, onde seu avô costumava passar horas lendo, agora abrigava centenas de livros doados pela comunidade. O antigo salão de música, onde Teodoro aprendera a tocar piano, seria usado para aulas de música e dança. "É exatamente como imaginei", disse Helena, aparecendo ao seu lado com uma prancheta nas mãos. Ela havia assumido a coordenação do projeto com entusiasmo, transformando-o em sua missão pessoal. "Mamãe e vovô Ricardo ficariam orgulhosos", respondeu Cauã, observando um grupo de voluntários organizando a sala de informática. O Centro Cultural seria inaugurado no dia seguinte, coincidindo com o aniversário de Teodoro. A decisão da data não havia sido por acaso. Era uma forma de celebrar não apenas o novo projeto, mas também a união da família que havia se fortalecido nos últimos meses. Na mansão dos Tourinho Dantas, os preparativos para a festa de inauguração estavam a todo vapor. Augusto supervisionava pessoalmente cada detalhe, querendo garantir que o evento fosse memorável. Dona Celina, que havia se mudado temporariamente para Salvador para ajudar nos preparativos, compartilhava histórias sobre Yara com os funcionários,
enquanto organizavam as decorações. Sua mãe sempre dizia que a verdadeira riqueza está em poder ajudar os outros. Comentou ela com Cauã durante uma pausa. Este centro cultural é a materialização desse sonho. À noite, a família se reuniu para um jantar íntimo. Teodoro, sentado à cabeceira da mesa, observava com orgulho como seus entes queridos interagiam com naturalidade e afeto. Augusto discutia os últimos detalhes do evento com Helena, enquanto Cauã mostrava a dona Celina as fotografias do processo de restauração do casarão. Às vezes me pego pensando, disse Teodoro, sua voz suave chamando a atenção de todos, em como a vida dá voltas interessantes. Há um ano, éramos todos estranhos, vivendo vidas separadas. Agora olhem para nós. É como mamãe sempre dizia, respondeu Cauã, sorrindo para o pai. Os laços de família sempre encontram um jeito de se reconectar. Helena levantou sua taça em um brinde improvisado. A família Tourinho Dantas, não apenas pelo sangue que compartilhamos, mas pelo amor que nos une. Todos ergueram suas taças, e o tilintar do cristal ecoou pela sala como uma celebração silenciosa de seu vínculo. Mais tarde, Cauã encontrou Helena na varanda, observando as luzes da cidade. Nos últimos meses, seu relacionamento havia florescido naturalmente, transformando-se em algo mais profundo que amizade ou parentesco. "Nervoso com amanhã?" perguntou ela, entrelaçando seus dedos nos dele. "Um pouco", admitiu Cauã. "Vou fazer o discurso de inauguração na frente de toda a sociedade baiana." "Você vai se sair bem", assegurou Helena. "Afinal, é um Tourinho Dantas legítimo." Cauã sorriu, pensando em como esse sobrenome havia ganhado um novo significado para ele. Não era mais apenas um nome de prestígio ou uma herança de sangue. Era o símbolo de uma família que havia encontrado seu caminho de volta uma para a outra. No antigo casarão, agora centro cultural, os últimos retoques estavam sendo dados. As paredes recém-pintadas guardavam não apenas as memórias do passado, mas também as promessas do futuro. Em cada cômodo, fotografias da família haviam sido cuidadosamente dispostas. Ricardo em sua juventude, Teodoro e Augusto crianças, Yara com seu sorriso radiante e, finalmente, a família reunida novamente. "Amanhã será um grande dia", disse Augusto, encontrando Cauã e Helena na varanda. "Não apenas para a família, mas para toda a comunidade." "É incrível como tudo se encaixou", refletiu Helena. "Como se cada momento, cada decisão, nos tivesse trazido exatamente para onde deveríamos estar." Cauã assentiu, pensando em sua mãe e em como ela havia tecido cuidadosamente os fios que acabariam unindo toda a família. Seu sacrifício, seu amor e sua sabedoria haviam criado um legado que agora eles poderiam honrar e perpetuar. O dia da inauguração do Centro Cultural Ricardo Tourinho Dantas amanheceu com um céu excepcionalmente azul sobre Salvador. O casarão histórico, agora restaurado em todo o seu esplendor, estava decorado com flores e fitas, pronto para receber seus primeiros visitantes. Cauã ajustou a gravata em frente ao espelho, repassando mentalmente seu discurso. Vestido em um terno impecável, ele mal lembrava o jovem feirante de meses atrás. A mudança, porém, ia muito além da aparência. Estava em seus olhos, em sua postura, na confiança que havia desenvolvido ao encontrar seu lugar no mundo. "Está pronto?" perguntou Helena entrando no quarto. Ela estava deslumbrante em um vestido azul claro, seus cabelos arrumados em um coque elegante. "Quase", respondeu ele, virando-se para admirá-la. "Você está linda." A cerimônia de inauguração reuniu toda a sociedade baiana. O jardim do casarão estava repleto de convidados, entre empresários, políticos e representantes de instituições sociais. Mas os convidados mais importantes eram as crianças do bairro, que observavam tudo com olhos brilhantes de expectativa. Teodoro e Augusto recebiam os convidados na entrada, suas expressões radiantes de orgulho. Dona Celina, sentada em um lugar de honra na primeira fila, segurava um lenço bordado que havia pertencido a Yara. Quando chegou o momento do discurso, Cauã subiu ao pequeno palco montado no jardim. Olhou para sua família. Teodoro, seu pai em todos os sentidos que importavam. Augusto, o tio que se tornara um segundo pai. Helena, seu amor e sua força.
e todas as pessoas que haviam se tornado parte de sua história. Há 1 ano, começou ele, sua voz firme e clara. Eu vendia frutas na feira de São Joaquim, sonhando com um futuro melhor para meu pai doente. Não sabia então que o destino tinha planos muito maiores para nossa família. Fez uma pausa, seus olhos encontrando os de Helena, que sorria encorajadoramente. Este centro cultural nasce de uma história de amor. O amor de uma mãe que protegeu seus segredos até o momento certo. O amor de um avô que nunca deixou de pensar em seus filhos. O amor de uma família que encontrou seu caminho de volta uma para a outra. Ricardo Tourinho Dantas. Meu avô acreditava que a verdadeira riqueza está em poder ajudar os outros. Hoje, honramos seu legado abrindo as portas desta casa para todos que sonham com um futuro melhor. As palavras de Cauã tocaram profundamente os presentes. Teodoro não conseguia conter as lágrimas de orgulho, enquanto Augusto sorria, emocionado. Helena, que conhecia cada detalhe da jornada que os trouxera até ali, sentia seu coração transbordar de amor e gratidão. Após o discurso, as portas do Centro Cultural foram oficialmente abertas. As crianças foram as primeiras a entrar, enchendo os corredores históricos com sua energia e alegria. Em cada sala, havia uma placa contando um pedaço da história da família Tourinho Dantas, celebrando não apenas seu passado, mas também seu compromisso com o futuro. Na biblioteca, uma fotografia especial ocupava o lugar de honra. Yara, grávida, ao lado de Ricardo, ambos sorrindo para a câmera. Abaixo, uma placa dourada trazia as palavras que ela tanto gostava de repetir. Os laços de família são eternos, apenas precisam de tempo e amor para se revelarem. No final do dia, quando os últimos convidados já haviam partido, a família se reuniu no jardim. O sol se punha sobre a Baía de Todos os Santos, pintando o céu com cores que pareciam celebrar aquele momento especial. Então, disse Teodoro colocando o braço sobre os ombros do filho. Como se sente? Cauã olhou ao redor. Para Helena, que descansava a cabeça em seu ombro. Para Augusto, que conversava animadamente com Dona Celina sobre os próximos projetos do centro. Para as crianças que ainda brincavam no jardim, seus risos ecoando pela propriedade. Me sinto em casa, respondeu ele sorrindo. Finalmente em casa. E era verdade. Depois de uma jornada que começara com um ato de coragem, em uma feira movimentada, Cauã havia encontrado muito mais do que um lugar para pertencer. Havia encontrado uma família completa, um propósito maior e um amor que transcendia todas as barreiras. A história dos Tourinho Dantas continuaria a ser escrita, agora com novos capítulos cheios de esperança e possibilidades. O Centro Cultural seria apenas o começo de um legado que honraria a memória de Ricardo e Yara, transformando vidas e unindo pessoas, assim como eles sempre sonharam. E em algum lugar, Cauã sabia, sua mãe estava sorrindo, satisfeita por ver que seus sacrifícios e seu amor haviam dado os frutos mais belos que ela poderia esperar. Uma família unida, forte e dedicada a fazer a diferença no mundo.